Mais um Flevinho News, estamos em qual edição? Quinta edição. É a quinta edição do Flevinho News. A gente vai trazer o resumo das notícias dessa semana e trazendo também a nossa opinião. Nesse episódio a gente vai ter combate ao crime organizado, anúncio do vice do Flávio e entre outras situações que expõem também, escancara a cara desse governo petista absurdo que a gente está por aqui. Inclusive hoje atendendo algumas demandas na cidade, do qual sou vereador aqui em Blumenau. Fiquei revoltadíssimo com os impactos dessa política de governo lamentável, que é inimigo do empresário, inimigo do emprego, inimigo de quem quer gerar renda nesse país e ainda acredita que vai dar certo. Mas esse ano é um ano de mudança, então a gente pode e vai fazer a mudança que o Brasil precisa. Mas começando no sábado, dia 1º de agosto, a gente teve o Festival Despertai, que aconteceu aqui em Blumenau, a segunda edição. É um festival católico que reúne principalmente jovens, tem até jovens idosos que foram fazer parte lá. A gente teve pregação, teve missa, que é o mais importante, teve adoração ao Senhor, teve muitas atrações e uma delas foi a Colo de Deus, que vocês podem ver aqui na tela. Nosso bispo diocesano, um bispo querido, eu tenho um carinho muito grande, o nosso bispo Dom Rafael, também presidiu a missa, a Santa Missa, que foi realizada no setor 3 do Parque Vila Germânica. Aqui eu vou mostrar algumas imagens, aqui a fotinho do nosso bispo querido, da Diocese de Blumenau, Festival Despertai, que foi organizado também, posso falar aqui, reconhecer o trabalho do padre Gabriel Natan, um excelente padre ali que está fazendo um papel incrível no despertar da juventude aí para o catolicismo. Aí aqui um trecho da própria pregação, da homilia durante a missa, né, do nosso bispo Rafael. Padre Gabriel, que inclusive era responsável pela missa jovem lá na ele era responsável pela missa jovem na São Francisco de Assis e é lá na Paróquia Santa Isabel no Progresso, que fez 121 anos na semana passada e qual estive presente na celebração desses 121 anos de uma das primeiras comunidades católicas aqui de Blumenau. E aqui já teve até conflito entre luterano e católico. Se vocês quiserem ali saber mais sobre isso, eu posso pesquisar e trazer esse conteúdo para vocês. É uma história muito interessante. Aqui tem o Padre Gabriel, daí tem o bispo, Dom Rafael, minha noiva. O Padre Jonathan também, que está fazendo um belo trabalho ali na paróquia Nossa Senhora de Fátima. Hoje teremos a missa ali na comunidade Bom Jesus, que hoje nós comemoramos no dia 6 de agosto, que é o que eu estou gravando esse vídeo, provavelmente a gente posta em outro dia, mas no dia 6 de agosto estarei participando da missa na comunidade Bom Jesus, alusão ali ao dia da transfiguração de Cristo. Vamos ver aqui pro lado, tem o Lucas Tavares, ele tem um perfil católico aqui também, é muito ativo na comunidade católica, querido. Aqui é o DJ Moisés, que teve ali uma versão remixada do Frei Gilson, né? Eu seguirei lá, ele mostrou, ele tem várias músicas, é muito bom. Aqui uma cena da missa, né? Da preparação da comunhão, também uma cena da missa. E aqui já fica o convite, dia 28 de agosto de 2027, mais uma edição do Despertai que vai acontecer em Blumenau. Jesus te espera no poço. E agora a gente vai entrar para um outro assunto, presta atenção. Enquanto o Fauci aparecia em rede nacional alarmando as pessoas para que ficassem em casa e abdicassem da sua vida social, da sua vida escolar e até da sua vida religiosa. E aqui já vai um recado importante. Muito prefeitinho tranca-rua e alguns governadores, né, de outros estados, porque a gente tem um governador ponta firme, que aqui é o Jorginho Melo, que está indo para sua reeleição, mas você pode estar assistindo esse vídeo de outro estado. Então presta atenção, se aquele que estava no governo, se aquele que estava na prefeitura, na época da pandemia, ele foi um cara tranca-rua ou ele foi um cara que respeitou as liberdades. Porque aqui em Blumenau, o ex-prefeito, ele tomou medidas ainda mais restritivas que o governador Moita, na época, tomou. Então, você tem que ficar atento, porque se você botar de volta essas pessoas no poder, eles vão botar na estrutura aqueles que fizeram parte da sua gestão.
Então, se foi uma gestão corrupta, se foi uma gestão que trancou a rua, não respeitou as liberdades e falou para você, fique em casa, a economia a gente vê depois, presta atenção, porque esse cara não merece voltar ao poder, mas vamos continuar. E esse Fauci aqui, Dr. Falso, ele foi o líder, digamos assim, dessa loucura, e agora está respondendo lá no Senado americano, e a gente vê que muitas das coisas que ele falava e fazia era para defender interesses da indústria farmacêutica e até de organizações mundiais. O mesmo Fauci marcava jantares com o apresentador da CNN americana no auge do lockdown. Entende a hipocrisia desses caras? Eles mandavam você ficar em casa enquanto eles iam jogar bola aqui, como esse Nelipe Feto aqui, ó, flagrado jogando futebol com os amigos. Quem que lembra aí? Isso é importante você lembrar esse ano. Jantei na casa de Jake Tapper e esposa. Casal maravilhoso, descontraído, agradável, amizade crescente. Pois é, lockdown pra vocês, jantarzinho pra mim. Fauci estava claramente inebriado pela atenção que estava recebendo. E passou a... Muito prefeito cansou de fazer live porque estava em êxtase pela audiência que estava fazendo, pelo pandemônio que estava gerando, pelo terror que estava espalhando, e hoje a gente vê que não era necessário, órgãos mundiais de saúde também falando que talvez o lockdown foi uma medida exagerada, que não surtiu tanto efeito, que muitas pessoas se contaminavam em casa, enfim, várias verdades estão vindo à tona. A se enxergar como um verdadeiro superastro. Nas suas anotações, ele relata as suas experiências com riqueza de detalhes. Assim que me reconheceram, houve uma onda de aplausos e gritos me agradecendo, com várias pessoas pedindo selfies. Olha só. A imprensa está enlouquecendo. Pecado do orgulho. Camisetas estampam meu rosto. As rádios dedicam músicas para mim. As pessoas gritam, nós te amamos, Dr. Fauci. A Fauci mania continua. Achou exagerado? Isso não é nada. O Dr. Fauci atingiu o ápice do estrelismo quando interagia com celebridades. Nesse trecho ele descreve como Julia Roberts parecia seduzida por ele. Ela foi... Olha só, cara. O orgulho é que move as pessoas a fazer essa loucura que a gente viveu. Tão charmosa. Quando a minha imagem apareceu na tela, ela suspirou e disse que toda vez que ela me vê, sua garganta fica seca e ela fica nervosa. Claro que fica nervosa, porque olha só o mal que ele gerou no mundo. A maioria das medidas restritivas foi tudo pautada no que ele dizia. E a gente acaba pecando, a humanidade acaba pecando, porque nesses momentos acaba dando audiência para maluco. Todo esse hype, toda essa badalação não vinham do carisma ou da genialidade do Dr. Fauci. Existia um componente político fundamental nessa interação tão amistosa entre a grande mídia e o infectologista narcisista. A real é que a esquerda americana enxergava nas medidas de lockdown e paralisação econômica uma oportunidade incrível para enfraquecer as chances de reeleição de Donald Trump, que à época havia levado... Os caras são tão maus que se for para implementar ou para que eles derrubem e construam o seu próprio projeto de poder, eles não estão nem aí para você, nem aí para mim, nem aí para quem está do teu lado. Dos Estados Unidos a um grau de prosperidade sem precedentes. Ao final de 2019, ao longo de 3 anos de governo, Trump havia guiado os Estados Unidos para a maior expansão média do PIB nesse século, a menor taxa de desemprego. E aqui não foi diferente, né, gente? Aqui a gente pode observar claramente essas medidas aí causadas até por prefeitos e governadores que se diziam bolsonaristas na época da eleição, mas tomaram uma medida totalmente contrária àquilo que o Bolsonaro defendia. Ou seja, eles podem hoje vir falar que sempre defenderam Jair Messias Bolsonaro, mas quando eles tinham a caneta na mão para mostrar que de fato eles defendiam e acreditavam e não estavam aí para essas maluquices que foram implementadas no lockdown, eles fizeram ou não fizeram? Essa é a questão que você tem que levar para esse ano de eleição. Mudando de assunto para o dinheiro dos aposentados. Aqui o vice-líder do Lula aponta a PF, aponta a PF, né, que o dinheiro dos aposentados, o dinheiro que foi pegado do INSS, foi retirado para esse vice-líder do governo Lula. Né? Já teve o caso do Jacques Wagner, né, que é o líder dele no Senado, e agora esse caso aqui do Weverton Rocha,
E mais uma vez, a verdade vindo à tona e mostrando a relação do PT com o desvio do INSS. Aqui a PF diz que Wefferton fazia pedidos, indicava beneficiários e cobrava pagamentos em esquema de lavagem de dinheiro. Presta atenção, gente que foi acusada sobre isso, que teve busca e apreensão, que foi preso em flagrante, a gente não pode reconduzir essas pessoas para a política e muito menos os seus grupos. Agora uma notícia aqui interessante, vou até... Aí, agora foi. Exclusivo, Escola do Tráfico, criminosos participam de curso sobre uso de drones no Rio de Janeiro. Mas olha só que interessante, pega essa notícia aqui e a pergunta honesta aqui. Será que tem alguma relação ou não? Ou é no mínimo curioso? Onde que o governo federal destina 200 mil para a formação de pilotos de drone no Rio de Janeiro. E aí a notícia anterior fala que os traficantes estão dando curso de drone. É no mínimo questionável isso. Eu não estou afirmando categoricamente que isso é para aquilo, mas é no mínimo curioso, né? Onde traficantes dão curso de drone no Rio de Janeiro e o governo federal também destina 200 mil reais para a formação de pilotos de drone. É no mínimo curioso, a gente tem que questionar esse tipo de situação, e é uma notícia recente aí, não faz um mês. E no combate ao crime, a gente também falou nas nossas redes sociais, principalmente no meu Instagram, sobre a nova presidente do Peru. Keiko Fujimori toma posse no Peru e anuncia militares no combate ao crime. Ela basicamente colocou o exército do seu país para combater o crime. Aí você acha isso legal? Eu acho isso legal. Usar o exército para combater essas facções criminosas que tem no Brasil seria uma boa ideia, né? Seria, mas o presidente Lula não quer. Ele disse que não decretará GLO no Rio e não quer forças armadas nas favelas brigando com bandido. Então, para o Lula, talvez o exército seja só para pintar meio fio e cortar grama, né? Eu acho que seria uma baita oportunidade para ter mais investimento nas nossas forças armadas, para deixar ela mais preparada para defender a nossa soberania, atacando justamente quem ataca a soberania do nosso país dentro do nosso território, que são essas organizações criminosas. E o Flávio Bolsonaro, né, já acusou o governo Lula de fortalecer as facções criminosas. E ele fortalece, gente, por essas suas falas. Ele fortalece pelo exemplo que ele dá. Quando ele se manifestou o contrário, por exemplo, aos Estados Unidos classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas, ele dá um recado claro que ele está a favor da bandidagem. Ele deixa um recado claro para a população que está cansada de viver na insegurança, né? Ele deixa tudo mais difícil no combate ao crime, quando ele dá essas manifestações que mostram ele favorável a essas pessoas. E a gente, nessa linha do combate ao crime, a gente fala aqui da escolha do vice-presidente na chapa do Flávio Bolsonaro, que não foi a Júlia, né? Vou abrir aqui até essa notícia. Agora, aqui que Júlia Zanata, uma hora antes do anúncio oficial, ela já afirmou ali para a imprensa que ela não seria a candidata a vice, mas que depois Flávio Bolsonaro anunciou que seria o Alfredo Gaspar. E o Alfredo Gaspar foi relator da CPMI do INSS. Lembra essa notícia que a gente já comentou aqui? Que o vice-líder do governo do PT também foi indiciado ali pela Polícia Federal, também teve essa operação da Polícia Federal que apontou ele como um dos suspeitos que serão investigados desses desvios. Então ele foi o relator da CPMI que trouxe isso a público, expôs isso a público e ainda pediu indiciamento do filho do presidente Lula, o Lulinha. Flávio anuncia o deputado Alfredo Gaspar como vice na chapa dele, e Alfredo Gaspar ali que foi um cara que combateu o crime organizado enquanto ele foi promotor de justiça no seu estado, foi procurador-geral de justiça no seu estado, com atuação firme no combate a organizações criminosas. E aqui já vamos mostrar a falha de São Paulo, né, que soltou uma notícia totalmente enviesada sobre o
escolhido para ser o vice na chapa do Flávio Bolsonaro, e agora teve que pedir desculpa, né? Falou, erramos, deputado Alfredo Gaspar não é investigado no STF. E aí a gente faz a pergunta, será que essa errata, né, esse pedido de desculpa vai ter o mesmo impacto que teve a notícia que quis causar o burburinho? Eu afirmo que não terá o mesmo impacto. E isso prova aí mais uma vez que se a grande mídia, a imprensa está atacando o Alfredo Gaspar, é mais uma prova de que ele foi um bom nome, uma boa escolha do presidente, do futuro presidente do Brasil, Flávio Bolsonaro, que estaremos firmes juntos nessa luta. É isso, esse foi o Flavinho News número 5. Fiquem com Deus e até a próxima.